Em Abismo de Paixão, no próximo capítulo. Paloma vai longe demais, depois de ficar sabendo que Elisa vai se casar com o Gael. A moça então vai cometer uma loucura, e vai tirar então a sua vida da pior forma. Ramona vai ver que Paloma não está se acordando e ficará aos prantos, ao saber que a neta se envenenou, para não ver o Gael se casando com Elisa. Mas algo inacreditável vai acontecer, e vão descobrir que Paloma espera um bebê do Gael. Isso mudará toda essa história, pois Elisa não vai querer se casar com Gael, sabendo que ele e Paloma vão ter um filho. Essa cena vai levar o público à loucura. Antes então de continuar, clique no botão de gostei, para receber mais vídeos da novela, e inscreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Paloma chega em casa muito triste, e Ramona fala que Elisa esteve ali querendo falar com a amiga, e falou que voltaria mais tarde. Paloma diz que não quer ver Elisa nunca mais, pois ela não é sua amiga e sim uma sem vergonha, que vai se casar com o Gael, o homem que Elisa sempre soube que ela amava. Ramona fala que a neta está com os nervos à flor da pele, e Paloma diz que ela não poderia ficar melhor, pois Elisa está usando o Gael, e golpeou ela pelas costas, e agora é noiva do Gael. Ramona fala que a neta foi avisada, mas que mesmo assim seguiu apaixonada por Gael, e agora está colhendo os frutos do que ela ficou alimentando. Depois Elisa vai estar com Gael e fala que ela está muito angustiada, pois Paloma é sua amiga, e ela deve estar muito mal em saber que Gael vai se casar com ela, e que o melhor é eles irem falarem com a Paloma agora mesmo. Gael diz que esse não é o melhor momento, e fala que Paloma deve estar furiosa com eles, e que não há o que Elisa lhe diga que possa confortar a Paloma. Já em casa, Paloma vai tentar tirar a vida, e vai tomar algumas misturas para se envenenar. Ela pensa que se não se casar com quem ela ama, não precisa mais viver. Paloma pega então algumas ervas da sua avó, e pensa em fazer um chá, assim ela morrerá ali mesmo, e não vai ver o dia do casamento do Gael com a Elisa. Já a Elisa vai estar no seu quarto quando Carmen chega para dizer que só está ali para dar os parabéns à sobrinha pelo casamento dela com o Gael, que será logo logo. Elisa está muito chateada e fala que Carmen foi longe demais em contar a Paloma que Gael e ela vão se casar, e que isso deixou a Paloma arrasada e muito triste, pois ela é apaixonada pelo Gael. Carmen fala que não sabia que isso era segredo, e que Elisa e Gael estão noivos mesmos, e que a qualquer hora a Paloma ia ficar sabendo disso. Mas Elisa fala que isso é algo muito sério, pois ela mesma ia contar para a Paloma, e Carmen se encarregou de largar o seu veneno, e contar então para a Paloma sem alguma explicação. Carmen fala que Elisa está exagerando, se nem se importa com a Paloma, pois se meteu com Gael, apenas para se vingar do Damião, que se casou com a Florência, e que Elisa está usando o Gael, se não ama ele nem um pouco. E ainda está magoando Paloma sem se importar, que a melhor amiga dela ama Gael, e mesmo assim Elisa traiu a Paloma, da pior forma, e comenta que Elisa várias vezes jogou na cara da Carmen, que ela se casou com o marido da irmã dela, mas que Carmen lembra que quando se casou com Augusto, a irmã dela já havia falecido. Já Elisa vai se casar com Gael, que Paloma ama muito, e Paloma está viva, e que Elisa e Paloma são como se fossem duas irmãs, e Elisa não pensou nisso, e traiu Paloma pelas costas. Elisa ficará completamente paralisada e não sabe o que falar, mas ela pensa para si mesma que Carmen está certa, que ela golpeou a Paloma. E Carmen faz ela pensar então que ela é igualzinha a ela, ou até pior, pois Paloma é uma boa moça e não merecia uma amiga assim tão vadia como Elisa, uma verdadeira cobra, que deu o bote pelas costas. Depois Ramona vai chegar em casa e percebe que a neta está dormindo na mesa e fala que ela poderia se deitar então no sofá ou na cama, assim poderia dormir melhor. Mas Paloma não vai responder, e Ramona ficará preocupada com a neta, que não quer se acordar. Ramona então percebe que Paloma tomou alguns tipos de chá para tirar a vida e agora está espumando pela boca. Ramona ficará nervosa, pois não consegue ajudar a neta e decide então levar ela até o Edmundo, pois Paloma está envenenada. Depois Ramona vai até a casa do médico Edmundo
para pedir ajuda, e Henrique vai atender ela. Ele ficará sabendo que Paloma se envenenou com algumas ervas caseiras e que está ali na carroça da Ramona desmaiada. Ramona fala pro Henrique que Paloma está babando espuma branca pela boca e que ela está envenenada e que está morrendo. Henrique ficará preocupado e fala que podem descer a Paloma da carroça e que ele agora mesmo vai ligar para o seu pai, para Edmundo vir para ver ela. Nesse momento, Sabrina aparece. Henrique fala para ela terminar a ligação para ele e ligar para o seu pai e pedir que ele venha para casa com urgência, pois Paloma está morrendo envenenada. Depois ele pega a Paloma enquanto Sabrina vai ligar para Edmundo e Betânia chega e pergunta o que está acontecendo. E Sabrina fala que não sabe, pois Henrique pediu para ela ligar e chamar o Edmundo para atender a Paloma que está morrendo. Henrique vai entrar com a Paloma no colo. A moça está tendo uma convulsão. E Betânia ficará completamente louca da vida em Paloma estar ali na casa dela. Depois Edmundo vai atender a Paloma então. E Betânia está na sala furiosa. Ela está incomodando o Henrique e fala que ele não poderia fazer isso, de levar Paloma ali para a casa dela e fazer com que Edmundo atenda ela ali mesmo, pois ele não é um consultório médico. Mas Henrique fala que Paloma estava morrendo e que ele só quis ajudar as pessoas, mas que Betânia não sabe o que é isso, pois ela só pensa nela mesma. Betânia fala que Paloma está mentindo e que não tem nada, e que está ali só para fazer chantagens com o Henrique e ficar perto dele. Henrique fala que a mãe não sabe como é a Paloma, uma rica de uma pessoa amável, e que seria incapaz de inventar algo assim tão grave. Betânia segue ali, atazanando a vida do rapaz, e Henrique fala que a mãe foi abandonada pelo pai, porque ela é uma pessoa pesada, e não tem como ficar do lado dela, sem ficar chateado, pois ela só fala coisas ruins. Edmundo fala que Paloma quase morreu, pois os remédios caseiros que ela tomou já estavam intoxicando ela por dentro, mas que ela chegou a tempo que ele pudesse fazer alguma coisa. Ramona fala que a neta foi longe demais, pois cometer essa loucura não se faz, e que ela deve aceitar que Gael se case com Elisa. O médico Edmundo ficará surpreso em saber que Gael vai se casar com Elisa, e depois fala que Paloma cometeu uma loucura, pois ia se matar e também ia matar o bebê que está na barriga dela. E fala que Paloma está grávida, e que provavelmente ela também queira se casar com o pai do seu filho, e que ela pode aproveitar e se casar no mesmo dia em que Elisa se casa com Gael. Paloma ficará chocada em saber que está grávida e fala para si mesma que Gael é o pai do seu bebê. Ramona fala que a neta não deveria ter escondido isso dela, pois ela sempre teria o seu apoio. Paloma pede descrição e fala que ninguém deve saber dessa gravidez dela, e ponto final, que apenas ela e eles vão saber. Paloma fala que quer se ir embora para casa agora mesmo, mas Edmundo fala que não é uma boa hora para que Paloma fique andando por aí de carroça, pois ela poderia sentir enjoos e começar a vomitar, e perderia toda a medicação que ele deu a ela. Ele fala que essa noite ela pode ficar ali na casa dele com a sua avó, e que no outro dia elas podem se ir embora. Já o Melinda fala com Damião e o rapaz fala que ela não tem coração mesmo em tirar as terras da Elisa, se ao menos poderia esperar mais tempo, para a mocinha pagar o que deve. Ela questiona o filho, pois ela sabia bem que aquele dinheiro que Elisa tinha ali para pagar toda a dívida era um dinheiro do Damião, pois ela soube que ele retirou uma alta quantia de dinheiro no banco e que ela jamais ia aceitar que Damião se encarregasse de uma conta que é da Elisa e não dele. Mas a Megera fala que se o filho quer mesmo ajudar a Elisa, ele pode fazer isso de outra forma, sem ao menos ela receber um tostão da Elisa, e que ela está disposta a entregar as escrituras e quitar a dívida da Elisa, se Damião casar com Florença na igreja, pois assim, ele estaria fazendo a vontade dela. Damião ficará sem palavras e fala que a mãe está negociando a Elisa, ao pedir uma coisa dessas. Almerinda fala que negócios são negócios, e que Damião pode ajudar Elisa, se ele se casar agora na igreja com Florença. Damião fala que aceita a proposta da mãe, pois ele já está amarrado a Florença mesmo, e que diferença faria ele se casar com ela na igreja ou não, pois ele já perdeu Elisa para sempre mesmo. Almerinda ainda vai fazer outro pedido, que Damião fique morando ali na fazenda com ela, e que aceite que ela faça uma linda festa,
e que ele siga trabalhando nos negócios da família, pois tudo ali é dele e seu único filho. Damião fala que fará tudo o que tiver no seu alcance para ajudar a Elisa a recuperar as terras dela, e que fará o que a mãe está pedindo, e que apenas quer que Ramiro deixe de trabalhar para eles. Almerinda fala que os dois têm um trato então e pergunta para quando ele pensa em marcar o casamento com a Florência. Damião fala que o casamento dele com Florência será no último sábado, antes do padre Lupe ir embora do povoado, e que ele fará o último casamento ali no bairro. Almerinda fala que seu irmão pode sair em 3 meses ou mais, e que até lá, a barriga da Florência vai crescer e muito. Damião fala que isso não importa, pois Florência terá tempo para ajustar o vestido dela. Almerinda concorda e fala que assim fica bom, pois ela terá tempo de preparar a festa que será a mais linda que já teve no povoado. Já no outro dia, Florência e Almerinda vão conversar, e Almerinda fala que seu filho tomou o juízo e decidiu ficar ali no povoado, morando ali na fazenda mesmo, pois ela tem o sonho de ver o seu filho sempre por perto, levando os negócios da família, e ver também seu neto crescendo na fazenda, aonde cresceu Damião. Florência fala que está feliz, pois sempre sonhou em se casar na igreja, e que está de acordo com Almerinda, pois uma mulher deve se casar na igreja uma vez na vida, e que deve ser para sempre, mas que ela aposta que Damião vai estar tão triste como esteve no cartório quando eles se casaram, e fala que Damião não ama ela, e que só se casou com ela por conta desse bebê que ela está esperando. Almerinda fala que Florência está exagerando, pois Damião gosta dela sim, e se não ama como ela diz, com o tempo ele vai aprender a amar a Florência, pois com o bebê numa família, a família sempre ficará mais unida. Florência diz que um filho não prende marido e que ela teme que eles sigam morando no povoado, pois Elisa mora ali perto. E sempre Damião e ela vão acabar se encontrando, e que Elisa pode se meter com Damião e até virar amante dele, e que isso ela não poderia aceitar, em ser uma esposa traída e abandonada como Almerinda era. A velha ficará chocada com o que houve, e Florência pede desculpas pelo comentário não muito feliz. Já Elisa conversa com o Lúcio, e o velho vai deixar a mocinha chocada ao falar que ela deve fazer outro cheque, pois dessa vez eles vão resolver de pagar a dívida para Almerinda, através de um advogado, e que ela deixou que os advogados resolvessem isso, e que Elisa tem chances de conseguir reaver as terras dela, que não ficarão nas mãos da Almerinda. Elisa fica feliz e pergunta se Damião tem algo a ver com essa história, mas Lúcio fala que Damião não sabe de nada disso, e que Elisa não precisa se preocupar com Damião, e sim em resolver os problemas dela e da fazenda. Lúcio fala que vai ajudar Elisa em tudo que ela precisar, e que ele conversou com os advogados da Almerinda, e que eles lhe disseram que a Almerinda ainda não passou as terras da Elisa para o nome dela ou do Damião. Elisa fala que eles vão agora mesmo resolver isso, e Lúcio fala para si mesmo que Elisa não pode saber que ele tratou diretamente com a Almerinda esse acordo. Já Damião conversa com a sua mãe, e a Almerinda fala, pois Florência está se sentindo rejeitada por Damião, pois cedeu em tudo, em troca de ser amada por ele, e que ele não está correspondendo ela como deveria. Damião fala que está fazendo de tudo, mas que ele não ama Florência, mas Almerinda fala que ele tente pelo menos ficar mais tempo com ela, namorando, e também dando atenção e carinho para ela, e que quem saiba, um dia ele ame ela de verdade. Damião fala à mãe que ele fará de tudo para ser um bom marido, e Almerinda fala que não quer que o filho se transforme num homem sem vergonha como era o pai dele, que não amava a esposa e andava por aí com outras mulheres. Damião pergunta como assim outras mulheres e pergunta se além da mãe da Elisa, se o pai dele tinha mais amantes. A velha disfarça e fala que foi só uma maneira dela falar só isso. Já a Elisa que ficou sabendo através do Gael que viram Carmen saindo da fazenda no dia em que Augusto apareceu morto, e que provavelmente foi a Carmen quem matou Augusto. Elisa vai tirar a história limpa com a Carmen, e decide então enfrentar a tia e pergunta se ela seria capaz de tirar a vida de uma pessoa e depois seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Carmen não entende a pergunta da Elisa e fala que a mocinha não foi clara com a pergunta, e diz que Elisa está ficando igual ao Padre Lupin. Elisa fala que não sabe porquê, mas que sempre desconfiou que Carmen não é transparente com seu pai, e que no fundo sempre pensou
que Carmen não amava ele como deveria. Carmen fala que Elisa nunca aceitou que ele tenha se casado com a sua tia, mas que agora já passou muito tempo e que Elisa já perdeu até o pai e que deveria deixar a raiva para trás. Elisa vai dar um tapa na cara da tia e Carmen fala que a sobrinha vai lhe pagar muito caro por isso. Elisa olha nos olhos da Carmen e pergunta se ela matou Augusto e pergunta também o que ele falou antes de morrer, qual foi as últimas palavras dele. Carmen ficará chocada e não vai falar nada, mas Elisa fala que já sabe da verdade e Carmen matou Augusto e fala que a Carmen vai para a cadeia, pois lá é o lugar dela. A Megera vai assumir o crime e fala que Elisa também morrerá agora mesmo, pois ninguém mandará ela para a prisão. Carmen pega Elisa pelos cabelos e fala que Elisa morrerá ali mesmo e que jamais alguém vai descobrir que Augusto não se matou e sim foi morto a sangue frio. Carmen está quase sufocando a Elisa, mas a mocinha vai conseguir se defender e dará uma surra na Megera e deixará então a Carmen banguela com um soco que ela vai levar na cara. Elisa consegue dar outro soco em Carmen e atira a Megera no chão e depois pisa nela. E fala que antes da Carmen ir para a cadeia, ela vai para o hospital, onde é o lugar que ela ficará. Depois sim, ela vai para a prisão, onde é o lugar das bandidas. Depois de tanto apanhar da Elisa, Carmen vai parar no hospital. E Elisa visita a tia e fala que não matará ela, porque não é como a Carmen que mata pessoas. Quer saber o que vai acontecer em Abismo de Paixão? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Também me conta qual é a cidade da onde você está assistindo a novela. Aproveite e me conta que nota você dá para a novela de 0 a 10. Deixe a opinião abaixo nos comentários.